Boa noite a todos. Com grande temor e tremor que eu aceitei o convite para ministrar nesse mês de março, né, um mês especial dedicado a nós mulheres. E o convite foi para que esse mês todas as ministrações, né, de introdução, saudação, fosse ministrado por nós, né? O caminho mais fácil é falar não, mas aí o Espírito Santo me incomodou e falou: agora é a hora, para de fugir. E como a palavra primeiramente é ministrada em nós, para depois alcançar outros corações, né? Então, primeiro ela falou muito comigo. E foi interessante, porque quando a pastora Nara mandou para mim, perguntando, né, se eu aceitava a missão, aí veio primeiramente uma palavra no meu coração, e eu fiquei questionando a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale para a igreja? E eu não estava muito convicta, não. Aí tem uns 2 domingos, eu tenho meus momentos com a natureza. E eu estava lá em casa, era um domingo com o céu muito azul, muito lindo. E eu estava sentada lá fora, contemplando as plantas, que eu gosto de planta. Aí, fiquei assim: Deus, que dia maravilhoso, que dia lindo. Fala comigo, Senhor, me dá uma certeza do que é para eu ministrar naquela quarta-feira lá. Aí eu comecei a olhar as plantinhas. E, de repente, quem já foi lá em casa sabe que eu tenho um pé de siriguela enorme lá na frente de casa, que na verdade é do meu vizinho, mas que vai um monte lá para casa. E eu comecei a olhar, até comentei com o Gerson depois o insight que eu tive. E eu comecei a olhar o pé de siriguela. E para quem conhece a siriguela, são vários raminhos e são várias folhinhas que formam aquele raminho que vão formando os galhos. Ou seja, tem todo um padrãozinho da folhagem, toda pequenininha, verdinha. E, de repente, meus olhos focaram num galho, que eram várias folhinhas verdes e uma enorme amarela. Falei: Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Num galho de árvore. Aí eu olhei e falei assim: realmente tem uma coisa estranha. A folhagem fugiu do padrão dela. Por que isso ministrou meu coração? Tem mais ou menos, acho que 1 ano, quando eu fazendo a minha leitura bíblica diária, estava lá em Reis, lendo a história dos reis de Judá, principalmente, e algo me chamou a atenção naquela história, porque são vários reis, e naquela descendência, alguns serviram ao Senhor, e outros simplesmente fugiram completamente do que os seus pais tinham vivido. Eu falei: Senhor, o que aconteceu aqui? Eu entendi que tinha havido uma quebra de padrão. E eu pensei: como pode, né? A pessoa teve ali um exemplo de pai que serviu verdadeiramente ao Senhor com todo o seu coração. Aí vem o seu filho e vive uma vida completamente diferente do que o seu pai viveu. Como que isso pode acontecer? Como pode alguém ter um exemplo perfeito daquele padrão que Cristo espera de nós, a gente viver isso e o nosso filho não reproduzir? Eu falei: Senhor, que coisa esquisita. Mas será que isso se aplica a nós? Será que a gente não vive também quebrando padrão ou mantendo padrões que não seguem o que o Senhor tem para nós? Então, primeiramente, eu gostaria que quem pudesse acompanhar comigo aqui em Reis, 2 Reis, para a gente entender principalmente a história desses reis, para que a gente possa adentrar profundamente na palavra. Mas antes disso, eu peço que os irmãos fechem os olhos, vamos fazer uma oração? Amém? Pai querido, obrigada, Jesus, primeiramente pela oportunidade de estar na sua casa, ser, Pai, canal da tua palavra na vida dos meus irmãos, Jesus. Que, primeiramente, Pai, o Senhor possa me cobrir com teu sangue, Senhor, e que eu possa falar o que o Senhor tem para os meus irmãos, nada que venha de mim, mas que venha do teu trono, Senhor. Abra, Pai, o entendimento de cada um, abra o coração para que eles possam, Pai, entender e seguir, Pai, o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Senhor. Ser conosco nessa noite, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, peço que os irmãos abram primeiramente lá em Reis 21. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo primeiro sobre Manassés. Vai ser então 21, 1.
2 Reis 21:1. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Vou pular mais para frente. Vou para o 7. Espera aí, vou para o 7 não, vou subir mais um pouquinho. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração de Deus Baal e fez um poste da deusa Acera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Ele também adorou as estrelas, construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, que ele deveria ser adorado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa no templo, o lugar a respeito a que o Senhor tinha dito a Davi, o seu filho, a Salomão. E Manassés levou o povo a cometer pecados ainda piores que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Ele fez coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os povos amorreus fizeram. E ele levou o povo de Judá a pecar. E levou sobre Judá, estou pulando alguns versículos aqui para adiantar, ele levou sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Aí lá no 16, Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado e que não agrada a Deus, o Senhor. Então, assim, Manassés e o rei Acais, eles agiram de uma forma tão terrível, enfim, eles levaram a Deus que se irasse de uma forma contra o povo tão grande. Tamanho foi o pecado, idolatria que aqueles reis levaram o povo de Judá a cometer. Aí eu quero falar o seguinte. Eu estou um pouco nervosa, gente, desculpa. Por que quebra o padrão, rompe os ciclos limitadores? Na verdade, a história aqui é sobre o histórico familiar desses reis. Manassés teve um pai, o rei Ezequias, que foi um homem que adorou a Deus, tirou toda a idolatria do povo de Judá. Ele viu o seu pai sendo esse exemplo de rei, conduzindo o seu povo à adoração a Deus, e ainda assim fez tudo que não podia aos olhos do Senhor. Aí, após Manassés, eu vou entrar um pouco agora na história do rei Josias, que na verdade é a figura central aqui da nossa ministração. A história e o histórico familiar do rei Josias. Aí vamos lá para 1 Reis 13, 1-2, que lá atrás já havia sido profetizado o nascimento dele e o seu nome na época do rei Jeroboão. Então, lá atrás, o Senhor já tinha dado que alguém seria levantado para mudar essa história do povo de Judá. Josias reinou por 31 anos e ele foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve rei como ele, que se voltasse de todo o seu coração. Ele expulsou todos os falsos deuses colocados por seus antecessores, inclusive pelo rei Salomão. Ele eliminou todas as formas de idolatria. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, ele iniciou a maior renovação espiritual vista em todas as tribos. E ele manteve uma conduta reta do início ao fim da sua vida. Ele começou a buscar Deus muito jovem e ele começou essa reforma em Judá. Isso depois de Manassés, seu avô, e Amon, o seu pai, terem sido reis que haviam feito o que desagradava muito ao coração de Deus. Eles construíram altares pagãos, eles usavam do templo para rituais que envolviam prostituição. Então, eles feriram muito o coração de Deus, muito mesmo. E o Senhor falou, olha, Josias, você fez conforme a minha vontade, seguiu
o que eu tinha para o povo, tentou colocar o povo no caminho certo. Por isso, eu vou esperar a sua morte para levar a destruição ao povo de Judá. Eu vou poupar a sua vida. Mas a ira que levantou no meu coração por conta das atitudes de Manassés e dos outros reis, principalmente de Manassés, isso eu não vou perdoar. Então, quando você morrer, a destruição virá sobre o povo de Judá. E assim, o que eu quero demonstrar? Então, Josias foi esse rei que rompeu com todas as idolatrias que os seus familiares haviam levantado. E a idolatria era tamanha que o povo se afastou de Deus. Eles não tinham mais a referência do Deus de Moisés. Isso tinha se perdido, porque outros deuses tomaram lugares. Moloque, Acera e tantos outros. Ao ponto de Manassés e o rei Acais sacrificarem seus próprios filhos nas fogueiras para idolatrar esses outros deuses, adorar esses outros deuses. E essa foi a gota d'água para que Deus se revoltasse contra Judá. E Josias falou, peraí, eu não concordo com isso. A prática dos meus ancestrais, dos meus antepassados, feriram o coração de Deus e eu não concordo. Então eu não quero isso para o meu povo. E ele rompeu com essa idolatria. Só que, aí ele foi esse rei, 31 anos ele reinou em Judá, foi o exemplo, ele buscou adorar a Deus, destruir todas essas práticas pagãs. E o que aconteceu? Seu filho, logo após a sua morte, que foi escolhido para o povo para ocupar seu lugar, fez o quê? Tudo que desagradava a Deus de novo. E isso está... Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Aqui, ó, o reinado de Joacás de Judá. Isso está lá no 23, 32. Seguindo o exemplo de seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor. E o seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amaté, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Seu filho, Faraó Neco, pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá no lugar de Josias. E esse também fez o que não agradava ao Senhor. Então, assim, seus filhos conviveram com o pai no reinado de 31, menos de 31, né? Até as crianças nascerem. Só que eles tiveram um exemplo poderosíssimo do que era servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. O que eles fizeram? Tudo que era contrário ao Senhor de novo. Então, que padrão era esse? O Bisa andou segundo o coração de Deus, fez o que era correto. Aí vem... Não, já está lá para frente. O avô, vamos por nome, vai ficar mais fácil. Manassés fez tudo que era contrário. Aí vem... Amon fez tudo que era contrário. Aí vem Josias, quebra tudo isso e fala, não, está errado, o que eles estão fazendo eu não concordo. Quero adorar o verdadeiro Deus. Seus filhos convivem com ele anos e anos e anos, tendo esse contato maravilhoso com o que Deus queria para o povo. E o que eles falam? Resolvem não decidir. Resolvem decidir não seguir aquilo que o pai tinha vivido. As promessas do Senhor para aquele povo. Então, diante de tudo isso, o que ficava evidente? Que o afastamento de Deus, né, nas práticas deles, eles cultuavam outros deuses, eram orgias, sacrificavam seus próprios filhos em fogueiras, como eu já falei. E a prática era comum aos povos vizinhos, que não eram os povos de Deus. E eles seguiam aquelas práticas. E só que Manassés, no final da sua vida, ele se arrependeu, orou ao Senhor, clamou de todo o coração, pediu misericórdia, Senhor. E ele foi atendido. Só que Amon, seu filho, não. O pecado dele, a escalada de pecado foi muito maior. Então ele nunca se arrependeu, nunca voltou atrás. E ainda assim, seu filho Josias teve contato com tudo isso e fez o quê? Diferente. E, como eu falei antes aqui, Joacás, que era o filho dele, também fez coisas muito erradas. Então, assim, o que isso tudo quer dizer? O que a gente pode aprender com esses exemplos? Que apesar de todo o mau exemplo anterior, de todo um padrão que é reprovável diante de Deus, nós podemos agir diferente. É questão de escolha. O passado não determina a vida de ninguém. Você não pode se sentir culpado por atitude dos seus pais,
por atitude de seus avós ou de outros antepassados mais para trás. Depende de você. A escolha é sua. Mesmo que seja você sozinho nessa caminhada. Ah, meus pais fizeram isso, meus avós fizeram aquilo, então eu tenho que seguir esse padrão. Por quê? Josias é esse exemplo. Ele tinha tudo desfavorável a ele e ele podia ter continuado ali. Ofendendo, idolatrando, cultuando outros deuses, fazendo aquelas práticas abomináveis, e dentre elas a pior, acho que era o sacrifício dos próprios filhos em fogueiras. E ele rompeu. O passado de alguém não determina a sua salvação. Josias foi fiel a Deus por toda a sua vida, independente de todas as circunstâncias que ele vivia. Nós não podemos usar o passado dos nossos pais como algo que nos impede de fazer nossas próprias escolhas. O padrão deve ser quebrado. Em nome de Jesus. Não foi o que seus pais viveram, ou que falaram para você, ou que você passou a vida inteira assim, nossa, meu pai foi um fracassado, meu avô era um fracassado, o que tem para mim? Nada, também você é um fracassado, e você não tem uma expectativa de vida. Deus tem a novidade de vida para você, meu irmão. Nada que foi falado, profetizado sobre a sua vida pode prevalecer. Lá na cruz, o Senhor nos deu a possibilidade de tornar tudo novo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, nova criatura você é. Então, assim, todas essas limitações, chamamos de crenças limitantes. Não é o que falaram para você, não é como você sentiu a vida inteira, que é verdade não, meu irmão. Só que é um processo. Não é do dia para a noite que a gente fala assim, sou capaz de tudo. Não é. Primeiramente, você tem que crer. Mas principalmente crer que Deus tem algo novo para a tua vida. É Ele quem determina as coisas sobre você. Não é o que falaram, não foi o que fizeram você se sentir. Que muitas dessas crenças são construídas lá na infância. Você desde pequenininho ouve coisas, vive experiências e fala, isso não é para mim, não. Isso é para o outro lá. Em nome de Jesus, que isso seja quebrado na sua vida, hoje. De novo, Deus tem algo novo para você. Amém? Aqui, ó. As escolhas dos nossos pais, dos avós, não são fatos imutáveis. Porém, como pais, como irmãos, nós devemos ficar atentos. Porque nós influenciamos, sim, a caminhada cristã dos nossos filhos. Nós influenciamos como eles vão enxergar e entender Deus. Falo por mim, tive grande dificuldade de entender Deus como pai. Eu via como alguém superior, distante. Só que isso foi quebrado na minha vida em nome de Jesus, graças a Deus. Mas por conta de quê? Padrão familiar que eu via acontecer e peguei para mim. Deus não é pai, Ele é qualquer coisa, mas pai, cuidador, não. Por quê? Atitudes dos nossos familiares. E isso ficou entranhado em mim. Mas Deus teve misericórdia e isso foi quebrado. Então, porém, como pais, devemos estar atentos, pois pequenos gestos, escolhas, influenciam sim os nossos filhos. Se os pais forem tementes a Deus, qual a consequência natural? Que os filhos sejam tementes a Deus também. Então, cabe a gente ser o exemplo. Adianta ser o exemplo só falando? Você tem que fazer isso, tem que servir a Deus, tem que ir para a igreja. Se eu em casa ajo diferente, como é que eu vou ser exemplo? Não posso. O que eu fizer vai tirar toda a credibilidade do que eu falei. Então, pais, tenham cuidado para ser essa influência positiva, que pode ser influência positiva ou negativa. Então, há uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. E eu quero que os irmãos, por favor, leiam comigo lá Deuteronômio 6, que fala exatamente sobre isso. 6, do 5 ao 7. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E a mesma orientação está lá em Provérbios 22, 6. Que fale, né? Eduque a criança, ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ele ficar mais velho, não vai se desviar do caminho. Então, pai, mãe, irmãos, figuras de autoridade na vida das crianças principalmente,
Entendo a responsabilidade de vocês de orientar e guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Isso quer dizer que é uma sentença? Ah, meu filho foi criado na igreja, ele vai virar adulto, nunca mais vai se desviar. Não. Mas o seu trabalho, a sua função, você estará fazendo. Então, assim, cuidado com o seu comportamento em casa. Não basta ser cristão só na igreja. Seu comportamento tem que ser de cristão na rua, no trabalho, principalmente em casa, que é ali em casa que você é o exemplo. É ali em casa que seus filhos analisam suas atitudes. Então, assim, estão em casa, tenha um tempo com seus filhos. Não deixe para o celular, não deixe para a televisão fazer o trabalho, não. Porque eu vejo muitas queixas dos pais. Isso tudo que estou falando serve para mim também, gente. É para lá e para cá. Não deixem que televisão, celular, que amigos façam o seu trabalho. Porque muitos problemas chegam lá na adolescência. O adolescente não quer comunicação nenhuma com os pais, está rebelde. Mas lá quando era criança não tinha comunicação, como é que ele vai ter comunicação quando ele é adolescente? Não vai ter mais. Então, pais, aproveitem o tempo que vocês têm com seus filhos ainda criança, para ensinar, para fortalecer, para orientar e principalmente concretizar aquele ensinamento na mente deles, que é o tempo que eles têm para ter vocês como referência e ter a Deus como referência de pai também. Amém? Mas quer dizer que sempre vai ser assim? O pai vai ensinar o filho e o filho vai seguir ali? O pai ensinou todo o caminho, os ensinamentos do Senhor. Quer dizer que vai ser um padrão? Não. Pode ser que o pai leve a vida todinha ali, dedicando, ensinando o filho, indo para a igreja, passando todos os ensinamentos e conduta cristã ali. Senhor, tem isso para a sua vida, meu filho. Esse é o caminho, não se desvia daqui. Pode ser que faça tudo bonitinho, direitinho. E o filho simplesmente fale, não. É o quê? Uma escolha. Como eu disse, a escolha é de cada um. A salvação é individual. Isso tudo aqui é passageiro. Hoje estamos aqui e amanhã. Ou hoje mesmo, daqui a pouco. Então, assim, o tempo da gente buscar Deus é agora. E escolha é individual. A gente tem que ter o cuidado, como pais, irmãos, amigos, de mostrar o caminho. Agora, quer dizer que eles vão seguir? Aí é uma escolha deles também no futuro. Mas, enquanto crianças, a responsabilidade é nossa. O filho pode não seguir o que foi ensinado por bons pais. E seus pais podem ter um filho desobediente, né? E maus filhos podem se tornar bons. E maus filhos que se tornaram... E maus filhos que se tornaram bons apesar dos bons exemplos dos seus pais. Maus exemplos dos seus pais. E exemplo foi os reis que eu acabei de mencionar aqui. Bons reis, maus reis, bons filhos, maus filhos. E isso fica um pouquinho mais evidente. Tem uma passagem lá em Ezequiel, no capítulo 18, que ele fala de 3 gerações da mesma família, se alguém quiser anotar para ler depois, para demonstrar realmente essa responsabilidade individual de cada um pelos seus pecados praticados. E lá diz que tem a primeira geração, o homem é justo e obediente a Deus, e ele foi fiel, tá? 18, do 5 ao 9. Na segunda geração, as atitudes foram totalmente diferentes. O filho do homem justo foi rebelde a Deus, e ele foi desobediente, quebrou o ciclo de fidelidade do seu pai a Deus. E na terceira geração, o filho rebelde quebrou o ciclo da desobediência do pai e decidiu servir ao Senhor. Então, de novo, a gente vê que é uma questão de decisão, é de escolha. Portanto, o que é que tudo isso quer dizer? Que é possível quebrar ciclos. A bondade ou a maldade dos pais não é uma sentença que não possa ser mudada. Os pais podem influenciar positiva ou negativamente, ajudar ou atrapalhar, mas a decisão e a escolha é de cada um. E quando nós vivemos presos ao passado, nós não avançamos e isso nos paralisa. Como quebrar ciclos que se repetem? Ciclos são fases que se repetem. Se repetem. Nós vivemos uma vida de uma forma, nada anda, nada acontece. Nós vivemos e vai vivendo, o tempo vai passando, a vida vai acontecendo e a gente fica preso naquele ciclo. E muitas das vezes, nós nem percebemos que estamos presos nesses ciclos. E como que podemos quebrar isso tudo? Primeiro de tudo, pare de justificar o ciclo repetitivo em que você está vivendo.
Sempre falando dos mesmos problemas financeiros, mesmos problemas de relacionamento, sempre envolvido nas mesmas confusões, sempre buscando pautar, estou doente, alguma doença, então por isso que a minha vida não anda. Então, assim, sempre usando alguma coisa para manter esse ciclo. E a vida vai acontecendo e você é preso nesse ciclo. Por quê? Fica sempre alegando a mesma coisa. Exemplo disso é o homem lá no tanque de Betesda. Quantos anos aquele homem não ficou ali, doente, falando, não tem ninguém que me coloque lá, não tem ninguém que me coloque. Quantos anos ele ficou preso ali? Então, assim, pare de justificar que você está preso naquele ciclo usando alguma desculpa. Rompa isso em nome de Jesus na sua vida. 2, segunda coisa que a gente pode fazer para quebrar. Pense, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Você precisa tomar uma decisão. Você quer ficar preso nesse ciclo que te prende? Que não te faz evoluir? É isso que você quer? É uma decisão sua. Quer permanecer ou quer romper isso e evoluir em nome de Jesus? Exemplo, foi a mulher com fluxo de sangue. Ela decidiu. Quantos anos aquela mulher sofria daquela doença, coitada? Há quantos anos ela era rejeitada, incomunicável? E ela ouviu falar de Jesus e ela tomou a decisão e falou, eu vou atrás, eu vou ser curada. E ela foi uma decisão. Terceiro, pare de dizer que não consegue mudar. Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de quem? Gabriela. De novo, é uma decisão. Nada é imutável. Nenhuma sentença, não é uma sentença. Sou assim, ninguém vai me mudar. Eu já ouvi isso várias vezes. É o meu jeito. Meu filho, se você quiser, você é mudado hoje, em nome de Jesus, agora. De novo, Deus tem novidade de vida para você. Tudo se fez novo. Amém? Pare de dizer que não consegue mudar. Acabei de falar. Os ciclos indesejáveis da sua vida só permanecerão se você permitir. Pare de alimentar o que te faz repetir esses ciclos. Quebre. Se envolva com profundidade nas coisas de Deus. Se encha da presença maravilhosa do Senhor. Não tem como você se envolver com as coisas do alto e permanecer igual. Não tem como. O Espírito Santo entra na sua vida e te transforma. Às vezes é um processo até longo, mas não tem como você ficar igual. Permita-se, vire amigo do Espírito Santo. Deus, de novo, Deus tem o melhor para você. Ele tem novidade de vida para a tua vida, acredite. Nesse processo de quebra de ciclos, novas atitudes e posturas serão exigidas. Tem como você querer mudar e ficar do mesmo jeito? Não tem. Então, assim, provavelmente vai exigir que você saia do seu lugar comum. Hoje é um exemplo. Estou aqui eu lutando com muita timidez. Quem me conhece sabe o que eu sou. E isso é romper. Porque é difícil, muito difícil. Mas eu falei, em nome de Jesus, eu não vou dizer não por conta da minha timidez, por conta da minha insegurança. Preciso quebrar isso. Então, assim, exigir uma postura nova, exigiu. Então, assim, esteja preparado. Quero mudar, vou romper. Vai exigir de você uma postura diferente. Permaneça firme no propósito. Todo processo dói. Então tenha paciência, não desista. Virão momentos de luta, de confronto, para fazer você desistir. Mas não desista. Decida querer quebrar o ciclo. Tome a decisão. Quebrar o ciclo. Quantos ciclos nós vivemos, né? Murmuração. Tem gente que é viciado de verdade em murmurar. Tudo reclama. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Hoje estou com tanta dor. Acabei de falar com a Roja quando cheguei, estou cansada. Mas assim, só reclama. Recentemente eu vi um estudo que basta que você fique 30 minutos reclamando ou conviva com alguém que reclame por 30 minutos para você ficar 4 horas sofrendo o efeito da produção do cortisol no seu corpo. Cansaço, sonolência, exaustão, irritação. Então, 30 minutos,
4 horas com você sofrendo os efeitos da produção do cortisol. Olha que loucura. Então, assim, o que isso quer dizer? Murmurar leva você a ficar exausto, cansado, irritado, doente. Então, bora quebrar esse ciclo também da murmuração? Bora falar, Senhor, tampa minha boca. Vou só pensar, não vou falar. Depois você começa o processo de não vou nem pensar. Porque quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem. E o contrário acontece também. Quanto mais a gente reclama e murmura, mais as coisas demoram a acontecer na nossa vida. Então, meu irmão, quebre o ciclo hoje em nome de Jesus da murmuração. Pare de reclamar, seja mais agradecido. Amém? Vamos ver o que mais. Outra questão também, outro ciclo que a gente repete. Idolatria. Idolatria é só a imagem? Não, né? Te idolatra tanta coisa tira o nosso foco de Deus. Idolatramos pessoas. Às vezes nós colocamos pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser qualquer coisa. Pode ser um popstar. Por que não? Nossa, aquela pessoa ali, meu Deus. Aí você consome um montão do seu tempo adorando aquela outra pessoa ali. Deus está satisfeito com isso? Ele divide a glória dele com alguém? Não. Então, meu irmão, quebre esse ciclo hoje na sua vida também. Amém? Só Deus deve ser adorado. Não gaste o seu tempo com outras coisas que não vêm do alto. Não gaste sua energia com o que não vai te acrescentar em nada. Comportamento também. Queria falar mais específico sobre o comportamento, na verdade, o comportamento cristão. Alguns ciclos se repetem na nossa vida de comportamento. Como eu falei, né, a conduta do cristão ele tem que ser na igreja e fora dela principalmente. E às vezes somos tão egoístas, tão soberbos. E será que o Senhor tem se agradado disso? De nós como cristãos estarmos vivendo dessa forma? Reproduzindo esses comportamentos? Dedicar a outras pessoas também. Como eu falei, né, é um ciclo que a gente repete na nossa vida. É de viver só para nós mesmos, nosso trabalho, nossa família, nosso. E tantas pessoas lá fora precisando de um ombro amigo, precisando da salvação em Jesus Cristo, e nós nos fechamos em nós mesmos. Esse egoísmo, quebra esse ciclo também. O Senhor espera isso de você. Para sermos transformados, precisamos rever alguns padrões do nosso comportamento, para podermos romper com o que nos prendem e para viver o novo de Deus, para o reino crescer. Algumas mudanças são necessárias. Entender que pessoas são as mais importantes, que costumes, tradições, posição social, cargo, bens materiais são nada. O que o Senhor espera de nós? Que amemos pessoas, que a gente se dedique à obra dele por amor a vidas, que a gente tenha o coração sangrando quando vê uma pessoa lá fora se prostituindo, se drogando, se perdendo, e a gente fica impotente. Quando acontece, meu irmão, de você ver uma situação dessa e você não se compadecer, você está vivendo o padrão que Deus espera de você? Não está. Então, assim, tenha empatia pelas almas que estão lá fora. É isso que o Senhor quer de você, meu irmão. Eu sei que a vida engole a gente para a gente... Ai, preciso ganhar dinheiro porque eu preciso do dinheiro para viver. E a vida passa assim, ó. Parece que um dia é igual o outro, tamanha correria, mas parece que às vezes a gente está correndo atrás do vento. O que o Senhor quer de nós? Que a gente alcance pessoas, que a gente seja servo para servir outras pessoas. Amém? Então, algumas coisas que a gente tem que entender. Que o interior é mais importante que o exterior. A gente perde tanto tempo. Não estou falando que a pessoa não tem que se cuidar, não. Mas tão focado em nós mesmos. Isso aqui é só uma capa. Que a terra um dia vai comer. E o nosso espírito, que o Senhor pode nos chamar a qualquer momento, você está pronto. Então, assim, você pode viver uma vida corrida, pensando só em você, na sua aparência. E depois? O amor é o principal. O amor entre irmãos, o amor por pessoas lá fora.
O reino de Deus traz renovo. Acontece a produção de frutos. Você tem que ser apaixonado por Cristo e por pessoas. Então, rompa o padrão de viver olhando só para você, só para a sua vida. Rompa o padrão do religioso. Nossa, eu vou para a igreja quarta, domingo. Se tiver uma célula, eu vou. Quando der, eu vou. Se eu tiver afim, eu vou. Rompa o padrão. Porque servir a Cristo é muito mais do que frequentar um ambiente. Igual esse daqui hoje. É amar vidas. Às vezes a gente acha que, nossa, eu amo a minha igreja, eu vou para os cultos, nossa, é uma bênção, eu louvo, eu dou dízimo, eu dou oferta. Mas está pouco se lixando, desculpa a expressão, para o irmão que está ali do lado. Cadê o amor, cadê a empatia por vidas? Acima de congregar, porque também é uma ordem, né? Você tem que amar as pessoas. Você tem que entender que o padrão religioso é amar vidas. É servir a Cristo amando vidas, cuidando de vidas. Então, vá além, meu filho. Quebra esse ciclo, esse padrão religioso na sua vida. Ame. Se envolva mais com as coisas do Senhor, as coisas que vêm do alto. Amém? Em nome de Jesus, que sejamos quebrados e vivamos para Deus e no que Ele espera de nós. Que possamos romper com padrões destrutivos e quebrar ciclos que nos limitam. Existe um termo chamado crenças limitadoras. O que são essas crenças? São palavras que ficaram a vida inteira jogando em cima da gente. Ó, você não dá em nada, você vai ficar sozinho, você nunca vai encontrar ninguém para te amar. Em tudo que você fizer vai dar errado, você não vai prosperar. Não vai prosperar. Sua família não deu em nada, por que você vai dar? Em nome de Jesus, isso está quebrado na sua vida hoje. Deus tem um novo para você. Tudo que foi falado caia por terra, em nome de Jesus. Deus tem algo extraordinário para você. Toda palavra que foi falada, que você gravou no seu coração, às vezes desde criança, rompa, meu querido. Sabe por quê? Deus, Ele olha além do que os olhos dos humanos, seres humanos, nossos amigos, nossos familiares, jamais olharam. Então, creia, o Senhor tem algo novo para você. E sempre pense, tudo que eu vivi, que eu pensei a minha vida inteira sobre mim mesma, de que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, é mentira do diabo. Você pode sim, Deus tem o melhor para você. Então, creia que tudo pode ser feito novo na sua vida. Às vezes é um processo, como eu falei antes, é um processo doloroso. Mas vale a pena você enfrentar o processo, romper esse padrão, romper essas crenças que te limitam a crescer e que você rompa e saia desse ciclo, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Tem um louvor que eu senti de cantar com a igreja, eu não vou nem chamar o ministério de altar. Acredito que todo mundo conheça, aquele Renova-me da Aline Barros. Que a igreja cante, mas que seja uma canção de oração. Que você lá no seu interior, você entenda que você pode sair daqui uma pessoa diferente. Não são palavras, não são um histórico familiar que determinam quem você é. Nada disso determinou. Foi uma sentença na sua vida imutável, como eu disse. A gente falando de direito, sentença transitada em julgado. Deus tem algo novo para você. Tudo que você escutou até hoje, fala em nome de Jesus, eu não aceito. Hoje eu saio daqui nova criatura. Deixa tudo para trás. Fala assim, eu não aceito, hoje eu saio daqui nova pessoa, porque Deus tem o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém, meus irmãos. Então, que nessa noite padrões sejam quebrados, que vocês saiam daqui novas criaturas, entendendo que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um. Não foi o seu passado, não foi o passado dos seus pais, dos seus avós, que determinaram quem você é hoje. A escolha é sua, depende de você mudar, depende de você se firmar aos pés do Senhor, depende de você entender que Deus é o caminho, que isso tudo aqui é passageiro, que depende de você entender qual é o seu foco. É aqui nessa terra, as coisas dessa terra? Isso aqui é passageiro, isso aqui é pó, não é nada. Então qual é o seu foco? Que o seu foco seja a eternidade, seja o seu relacionamento com Deus, para quando chegar aquele grande dia lá, ele falar: meu filho, bem-vindo, eu te conheço. Então assim, meu irmão, quebre os ciclos que te limitam a viver uma vida plena com Jesus Cristo. Amém?